Boa noite, turma! Boa noite. Aí, pessoal do EAD, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Já cheguei aqui, já estava com saudade de vocês, estavam com saudade de mim. Até a Maria veio hoje na minha aula, hein, Maria? Olha aí, ó. Então, assim, ó, hoje, então, preparei um conteúdo bem legal para vocês, tá? Hoje é um conteúdo bem legal pra gente dar uma olhada. O que vai ser? Eu nem sei se tá na ordem da apostila. A gente vai ver lei de improbidade administrativa. Aí eu digo, um conteúdo bem legal, eu digo lei de improbidade administrativa, já parece que é uma coisa chata só pelo nome, não é? Não é chato. Vocês vão ver, parece ser chato, a gente pensa, tomara que nunca caia no meu concurso lei de improbidade administrativa. Mas é bem legal de ver, gente, é uma coisa boa de ver. Sabe um assuntinho, uma leizinha que tu consegue ver toda ela ali, aí tu resolve todas as questõezinhas e tu sai sabendo tudo dela, sabe? Coisa boa, diferente de licitação, por exemplo, que tu fica 10 aulas vendo licitação e tu vai embora e tu não sabe, né? Aqui não, aqui a gente dá uma olhada, vê a lei, vê quase que artigo por artigo, eu vou ler com vocês. A gente vai resolver um monte de questão que eu trouxe, questão 2018, um monte de questão que eu trouxe para vocês, e vocês vão sair daqui, qualquer reportagem que dá lá sobre improbidade, vocês já podem falar em casa, isso é ato de improbidade administrativa, é prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito, vocês já podem ficar falando em casa, daí, né, vai treinando, vai exercitando isso, tá, gente? Então, vamos lá. Olha como é que tá o nosso programa aqui, né? O nosso cronograma. Vou deixando em verdinho aquilo que a gente já viu, tá? Para vocês irem pegando aí o que falta ainda para nós. Vou deixando em verdinho o que a gente já viu, como é bastante coisa que a gente já viu, Já vimos tudo isso aqui. E agora, então, a gente vai tratar disso aqui, Lei 8429 de 1992, que é a nossa famosa Lei de Improbidade Administrativa. O que é o interessante aqui, gente? Eles não cobram toda a lei para nós. É só esses dois tópicos, que é quase toda a lei. Isso só significa que eles não vão cobrar aquela parte mais chatinha, que é como que é o procedimento da ação de improbidade, as penalidades não cai aqui, prescrição, os prazos, isso não. Mas todo o recheio grande mesmo da lei, eles cobram, mas é a parte legal da gente ver, tá? Então, isso aqui que nós vamos dar uma olhadinha hoje, tá, gente? Começando, então, né? Qual é a página que tá aí pro pessoal do EAD se achar? 92? É que tem a lei e depois o resumo, isso. O resumo tá na 98. E a lei, quem gosta de acompanhar pela lei, tá antes do resumo. Tá? Essa lei aí é uma lei que a gente vai ver quase todos os artigos dela, né? Então, quem quiser acompanhar pela lei, legal, mas o resumo também ele já traz meio que quase todos os artigos ali da lei. Então, tanto faz aí, tá? Gente, essa lei, ela diz assim, dispõe sobre as sanções que vão ser aplicadas aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito e no exercício de mandato, cargo, emprego, função, na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Depois a gente vai aí pegar um por um aqui o que isso aqui quer dizer, tá? O que a gente tem que pegar agora? O que é uma improbidade administrativa, tá? A improbidade, gente, ela vem do probo, né? A improbidade é aquele que, então, não é probo, o ímprobo. Então, nós temos o que é o imoral, aquilo que é imoral, tá? É uma imoralidade, mas não é só algo imoral. É uma imoralidade qualificada, geralmente, por um dano ao erário, tá? Ao erário, que são os cofres públicos. Geralmente, por um dano ao erário. Não necessariamente porque nós vamos ver atos de improbidade que nem tem prejuízo, nem mexe com dinheiro. Mas geralmente o ato de improbidade administrativa vai trazer aí um dano ao erário, trazendo uma vantagem ou para o ímprobo, que foi aquele que praticou o ato de improbidade, ou às vezes alguém pratica o ato de improbidade para beneficiar um outro. Não para ele se beneficiar, às vezes ele nem se beneficia, mas ele pratica uma imoralidade dessas para beneficiar outro, tá? Então, o agente público deve agir, lembra lá do princípio da moralidade?
com honestidade, com boa fé. Ele não pode se valer das facilidades do cargo, que o agente público, dependendo até do cargo que ele tem muitas facilidades, poderzinho da caneta. Ele não pode se valer dessas facilidades do cargo para tentar alguma vantagem para si, ou até para outrem, para o amigo dele, para a empreiteira. Daí vai lá, ele, né, faz um ato de improbidade para a empreiteira levar uma vantagem, a empreiteira dá uma beirinha para ele, dá um presentinho, assim, uma Ferrari, né, uma mansão, um helicóptero. Então, ó, ou é para o ímprobo, ou até vai ser aí para outro. Aí, gente, da onde vem a improbidade administrativa? Onde que ela está prevista, tá? Nós temos a nossa lei de improbidade administrativa, que é essa que nós vamos trabalhar hoje, mas a nossa Constituição já trata disso. Olha o que a Constituição diz. Aqui não precisa decorar, é só vocês irem pegando a ideia, isso que é a introdução. Olha o que a Constituição diz lá no artigo 15. Que é vedada no nosso ordenamento jurídico a cassação dos direitos políticos. Vocês já estudaram isso aqui ou não? Na parte constitucional, ainda não? Tá, não sei até se tem, né, essa parte dos direitos políticos no cronograma de vocês, mas é vedada a cassação dos direitos políticos. Mas é possível o quê? A perda ou a suspensão dos direitos políticos. Uma das hipóteses de suspensão dos direitos políticos, gente, é quando nos casos de improbidade administrativa. Então, olhem só, quem pratica ato de improbidade administrativa, uma das sanções aí para quem pratica esse ato é a suspensão dos seus direitos políticos. Aqueles direitos de votar, de ser votado. Lembra que para tomar posse num cargo público, um dos requisitos é estar no gozo dos direitos políticos? Ó, quem pratica ato de improbidade tiver suspenso não vai nem sequer tomar posse em cargo público, tá? Então, ó, olha aí, ó, um vavazolo gritando lá do outro lado. Então, ó, é vedada a cassação dos direitos políticos, mas é possível perda ou suspensão, uma das hipóteses, suspensão, então, improbidade administrativa. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, desde agora, às vezes a gente vê no Jornal Nacional, semana passada ainda eu vi a âncora dizendo, por que o crime de improbidade administrativa por si só não é crime, tá? Ato de improbidade administrativa por si só não é considerado crime lá no penal. Pode ser que, dependendo de qual foi o ato, aquela conduta da pessoa também seja tipificada lá no penal como crime. Pode ser que lá no penal aquela conduta seja, sei lá, é considerado peculato, por exemplo. Pode ser que a conduta seja tipificada lá no crime. Agora, o ato de improbidade, ele por si só, não é crime. A nossa lei de improbidade, ela não traz crime. A nossa lei de improbidade, ela trata do quê? Ela trata disso aqui, ó. Tá? Disso aqui, de suspender os direitos políticos, de sanções administrativas, de ser demitido. Mas ela não trata, assim, a lei de improbidade não coloca ninguém na cadeia. Ela não tem previsão aqui de detenção e preso. Não, não tem. Por quê? Ato de improbidade por si só não é crime. Então nunca mais digam crime de improbidade. Digam ato de improbidade administrativa. Que pode ser que lá no crime tenha algum crime que aquela conduta seja tipificada lá e tenha um outro nomezinho, mas não é crime de improbidade, tá? Então, ó, primeira coisa. Porém, olhem só. Se for o presidente da República que praticar o ato de improbidade administrativa, a Constituição diz que então vai ser considerado crime de responsabilidade. Sabe crime de responsabilidade que, por exemplo, o presidente da República pode responder? Então vejam, se o ato de improbidade for praticado pelo presidente da República, aí vai ser crime. Ele é o último que deveria praticar aquilo ali, né? Então a própria Constituição diz que são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra, e daí um dos incisos é a probidade da administração. Independente de, no caso, o ato não está tipificado no penal como crime. Daí mesmo que o ato não esteja tipificado lá no penal como crime, aquela conduta que ele fez não esteja tipificado como crime, mas ele vai responder como crime de responsabilidade pelo ato de improbidade, mesmo que seja uma coisa levinha, digamos assim, tá? Diga. Nesse artigo que tem uma base
Isso aí é que eles ficaram muito tempo discutindo, né, a questão das pedaladas fiscais e aí depois nós vamos ver quais são as sanções, né, para quem pratica ato de improbidade. Tá, mas aí a pessoa não perdeu os direitos políticos, não, sabe? Aplicaram algumas sanções e outras não. Então, realmente, naquela época é que começaram a colocar tudo em prática, né, essas questões do ato de improbidade. Só que aqui, nós, na nossa lei de improbidade, a gente vai ver a improbidade praticada pelos servidores, pelos agentes públicos, porque no caso aqui do presidente da República, ele responde lá pela lei de crime de responsabilidade, daí quando ele faz um ato de improbidade, que daí eu acho que nem tem para vocês, né, já é diferente aqui. Então eles respondem lá por uma legislação própria, inclusive, tá? Gente, os atos de improbidade administrativa, segundo a Constituição, vão importar em algumas consequências aqui. A Constituição traz algumas consequências. Depois, lá na lei de improbidade, a gente vai ver mais algumas ainda que a lei de improbidade traz, tá? A Constituição diz assim, ó, que os atos de improbidade vão importar em ressarcimento ao erário, indisponibilidade dos bens, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo de uma ação penal cabível, caso aquele ato seja considerado crime lá no direito penal. Daí lá vai ter ação penal cabível, lá que não é o nosso assunto daqui. Tá? Então, olhem só, para vocês memorizarem, é o RIPS, né? RIPS, sem prejuízo ainda das sanções penais, tá? Olhem só, a pessoa pratica um ato de improbidade. Vamos pegar um exemplo aqui, a pessoa fez lá uma fraude toda numa licitação para fazer com que determinada empreiteira, determinada construtora ganhasse aquela licitação. A construtora ganhou a licitação, teve essa vantagem, a pessoa ganhou da construtora uma Ferrari, ganhou mais uma mansão, então todo mundo muito feliz, né? Aí, olhem só, o que pode acontecer para quem praticou esse ato de improbidade? A Constituição diz o seguinte, ó, a pessoa que praticou o ato de improbidade, ela vai sofrer a perda da sua função pública. Qual função pública? A lei de improbidade se aplica para todos os agentes públicos. Servidor público, empregado público lá da Caixa, o agente político, todos os agentes públicos. Depois até vou ressaltar isso com vocês ali, tá? Se eu tenho um cargo público, eu pratiquei ato de improbidade, vou perder o meu cargo público. Se eu tenho um emprego público, eu vou perder meu emprego público. Se eu tenho um mandato eletivo, eu vou perder o meu mandato eletivo. Ou seja, o que eu tiver de função pública, eu vou perder, ok? Também o ato de improbidade vai importar aqui, ó, a suspensão dos direitos políticos, que era aquilo que estava dizendo lá em cima, ó. Suspende os seus direitos políticos. Vai perder? Nunca mais vou ter meus direitos de votar, de ser votado, não. Vai só suspender por um prazo. Qual prazo? Depois lá na lei nós vamos ver, porque depende de qual ato, qual a gravidade do ato que a pessoa cometeu, vai ser o tamanho dessa suspensão. Mas vai ser suspenso depois, ela retoma seus direitos políticos. Depois de uns anos lá, ela retoma seus direitos políticos. O que vocês têm que cuidar? Não confundir, dizer que é perda dos direitos políticos e suspensão da função pública. Cuidado, tá? A função pública é tchau. Tchau, não volta mais, né? Agora, suspensão dos direitos políticos é só por um tempo e aí depois a pessoa retoma seus direitos políticos, tá? Que mais? A pessoa pratica um ato de improbidade, fica milionário, dá o golpe lá, fica milionário, demitem ele, tudo bem, ele não queria mais trabalhar mesmo por 5 mil por mês, não queria mais, né? Eu queria curtir os milhões dele. Suspende os direitos políticos, tudo bem, não queria ser político nesse país, não quero nem votar também, tanto faz pra mim, né? Beleza. Só isso, tá bom? Não. Ela vai ter o quê? Que ressarcir o erário, ressarcir os cofres públicos. Ela vai ter que devolver tudo aquilo que ela causou de dano, ela vai ter que devolver, senão seria muito lindo, a pessoa pegava a fortuna dela e ia lá para a França gastar, né? Não, ela vai ter que devolver tudo, tá? Só que vejam, raciocinem comigo. Eu ganhei a Ferrari, uns milhões na minha conta, tudo lá, tudo bonito. Aí eu começo a ser investigada, porque aqui, antes de entrar com a ação de improbidade, geralmente se faz uma investigação, né, para ver se tem fundamento, entrar com uma ação contra a pessoa. Eu começo a ser investigada por ato de improbidade. Aí eu vejo que eu estou sendo investigada por ato de improbidade, o que eu começo a fazer? Me desfazer dos meus bens, eu vou lá e vendo a Ferrari para minha melhor amiga, faço uma doação da minha mansão lá para minha mãe, eu começo a me desfazer dos meus bens. Por quê? Porque se eu for condenada,
eu vou ter que ressarcir o erário? Se eu não tiver nada no meu bolso para ressarcir o erário, não preciso dar nada daí, né? E que batista, assim, né? Tem nada para ressarcir, não paga nunca daí. Então, o que a pessoa começa a fazer? Vai se desfazendo. Por isso, uma das consequências de quem pratica ato de improbidade também vai ser a indisponibilidade dos bens. O que é a indisponibilidade dos bens? Enquanto está fazendo a investigação, se nessa investigação já restar que vai ter grana para ser devolvida ali, que teve lesão ao erário, que teve um enriquecimento ilícito dessa pessoa, já vai se requerer ao Ministério Público, que é quem entra geralmente com ação de improbidade, para que peça o quê? Uma liminar judicial pedindo a indisponibilidade dos bens. O que é a indisponibilidade dos bens? Olha, tu pode até ficar morando na mansão, mas tu não pode vender, não pode alienar. Tu pode até deixar a Ferrari no teu pátio, mas tu não pode vender, não pode se desfazer disso aqui. Dinheiro na conta, o dinheiro na conta vai ficar bloqueado. Ou seja, eles determinam a indisponibilidade dos bens para quê, gente? Para que se a pessoa for condenada na ação de improbidade e daí ela vai ser condenada a devolver, ela vai ter com o quê? Devolver. É para isso. Então vejam, a indisponibilidade dos bens, ela não é uma penalidade. Ela é apenas uma medida cautelar para assegurar que se a pessoa for condenada, ela vai ter para devolver. Tanto que se a pessoa for inocentada na ação de improbidade, não for condenada, desbloqueia os bens dela, libera os bens dela. Então vejam, a indisponibilidade é só para assegurar que se for condenada, vai ter como devolver. Tanto que a indisponibilidade, ela é definida, né? Muitas vezes, antes mesmo de entrar com ação de improbidade, já cautelarmente, liminarmente, já se pede essa indisponibilidade. Porque senão até chegar a entrar com ação, a pessoa ser citada e tal, já era os bens, né? Então, se pede isso antes. Então, vejam, para determinar a perda da função, a suspensão dos direitos políticos, isso aqui é penalidade mesmo. Então, tem que ser após o trânsito em julgado da ação. Ou seja, depois que terminou a ação, não cabe mais recurso, restou a pessoa condenada a isso, então é que eles vão lá, né, e fazem isso aqui. Agora, indisponibilidade dos bens é uma medida que se faz antes até de entrar com a ação, geralmente. No curso da ação, de repente, pode se fazer também. Lá no meio da ação é que descobriram que teve um prejuízo e tal. Bom, então lá pede, né? A hora que vê que teve, já pede. Mas geralmente é pedido antes mesmo aqui da ação. Então cuidem, eu não chamo a indisponibilidade de bens de sanção, né? Porque não é uma sanção, é só para cautelar aqui que se for condenado vai ter então como ressarcir, ok, gente? Sem prejuízo também, né? Como eu falei, se for aquela conduta, aquele ato também for tipificado lá no penal como crime, aí ele responde também pelo crime, daí lá no criminal que para vocês nem vai fazer diferença, porque vocês não têm essa matéria, né? Não tem penal, criminal, não tem, né? Que bom. Nesse concurso não, né? Eu sei que vocês estão aqui se preparando para vários. Quando tu fala em ação, tá? Tá falando da disponibilidade, da presunção. Esse tipo de ação é o PAD. Boa pergunta. Boa pergunta. Onde é essa ação? É isso que eu queria entender. Quando eu falo aqui, boa pergunta, deixa eu até voltar aqui. Então, olha só, para que tenha essas sanções aqui, né? Considerando que a indisponibilidade não é sanção, tá? Para que tenha essas sanções. Como que isso ocorre? Isso aqui é uma ação judicial ou isso aqui é um processo administrativo disciplinar, né? Então vejam, geralmente a investigação que se faz, tá? Geralmente ela é uma investigação administrativa para ver se tem fundamento ou não entrar com uma ação contra a pessoa. Agora, aqui é a ação de improbidade administrativa, ação judicial de improbidade administrativa. Que nós vamos ver, não é uma ação penal, porque eu falei para vocês que ato de improbidade não é necessariamente, não é crime, né? Não é necessariamente crime. É uma ação civil pública. Sabe a ACP, ação civil pública, que geralmente a gente estuda lá no constitucional? A ação de improbidade administrativa é uma ação civil pública, mas é uma ação judicial, tá? Boa pergunta, é uma ação judicial.
Antes dela se faz lá, né, uma investigação, tá, para ver se realmente se faz lá procedimentos administrativos para ver se, né, teve ou não teve ato de improbidade. Agora, a condenação por ato de improbidade, ela não se dá num processo administrativo disciplinar, ela se dá numa ação judicial de improbidade administrativa, tá? Aí, gente, depois até nós vamos falar mais um pouquinho dela. Ressaltando para vocês, então, que não há sanção penal para o agente ímprobo na lei de improbidade administrativa. Agora a gente já chama pelo apelido, né? A gente vai ficando íntimo. Não há na lei de improbidade administrativa sanção penal para o agente que praticou ato de improbidade. Vai ser preso, né? Não tem sanção penal. A lei de improbidade, ela só traz aquelas sanções ali, né, mais administrativas mesmo que seja cível, administrativa, responsabilidade civil, administrativa, é mais isso. Mas não tem sanção penal ali na lei de improbidade para o agente ímprobo. Por quê? Depois nós vamos dar uma olhadinha. Lá no artigo 19 da lei tem um crime tipificado. Na lei de improbidade administrativa, no artigo 19 tem um crime lá tipificado. Só que não é um crime de improbidade. Sabe que crime que é? É o quê? A pessoa que vai lá e denuncia alguém por improbidade, sabendo que essa pessoa não praticou ato de improbidade. Então eu sou fiscal lá, sei lá, Receita Federal, vim aqui na empresa da Maria, fiscalizei, vi que tinha uma irregularidade, apliquei uma multa. A Maria ficou furiosa comigo e disse o quê? Vou lá denunciar, vou dizer que a Tati me pediu dinheiro para ela não me aplicar essa multa. Aí ela vai lá e faz essa representação que eles chamam, né? Vai lá e faz essa denúncia, essa representação, sabendo que não era verdade. Aí a Maria vai estar cometendo esse crime tipificado aqui na lei de improbidade. Mas vocês viram que não é crime de improbidade? É o quê? Seria meio que alguém ir lá e denunciar outro por improbidade sabendo que não fez, é considerado crime. É o único crime que tem aqui na lei de improbidade. O resto da lei é tudo tratando de questão civil, de questão administrativa mesmo, tá? Então, assim, independente daquelas sanções, lembra que o servidor responde na esfera penal, civil e administrativa? Lembra que a gente viu isso lá na Lei 8.112, das responsabilidades? Nós também temos o quê? Também temos as sanções aqui do ato de improbidade administrativa e também a pessoa lá vai estar sujeito ainda àquelas sanções éticas, né, pelas condutas dela. Aí, gente, vamos para o artigo 1º da nossa lei de improbidade. E já o artigo 1º já é meio chatinho da gente dar uma entendida nele, mas depois que vocês entendem, vai, tá? O artigo 1º, ele traz o quê? Quem que pode sofrer ato de improbidade administrativa? Contra quem eu pratico ato de improbidade administrativa? Então vejam, se eu, Tatiana, professora, vim dar aula aqui na Casa do Concurseiro, uma empresa da UOL que não tem nada a ver com dinheiro público, totalmente privada, eu chego aqui, aí na hora de ir embora, saiu todo mundo já, só tô eu, a câmera tá desligada, e eu, esse que notebook lindo, né? Pego o notebook, coloco dentro da minha bolsa e levo para casa para mim, não digo para ninguém, não conto para ninguém, era isso. Se eu fizer isso, eu tô praticando ato de improbidade administrativa? É meio imoral isso que eu fiz? Bem, né? É imoral. Causou um prejuízo aqui para a Casa Concurseiro? Causou. Mas é um ato de improbidade administrativa? Não. Por quê? Para ser ato de improbidade administrativa, eu tenho que praticar isso contra cofres públicos, contra a entidade que tenha dinheiro público. Se aqui é um órgão, mas eu estou trabalhando no MPU, no final do expediente, eu pego esse computador, vejo que ninguém está aqui, levo ele para casa e nunca mais digo para ninguém, peguei para mim. Aí é ato de improbidade administrativa. Além de, ser considerado também, certamente, crime lá no direito penal, né? Mas é ato de improbidade administrativa? É. Então, olha só, quem pode sofrer ato de improbidade administrativa? Aí diz assim, os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, depois nós vamos ver quem são esses, né? Contra quem? Contra toda administração direta, indireta ou fundacional, ou seja, toda administração direta e toda administração indireta. Então aqui se eu tiver lá Caixa, Banco do Brasil, INSS, né? Toda administração direta ou indireta, de qualquer dos poderes legislativo, judiciário, executivo,
seja da União, dos estados, do Distrito Federal, do município ou do território, tá? Ou seja, toda admissão direta e indireta de todas as esferas, de todos os entes. E mais, empresa incorporada ao patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio os cofres públicos, o erário, o governo haja concorrido ou concorra com mais de 50% do seu patrimônio ou receita anual, serão punidos por essa lei. Ou seja, quem pode sofrer ato de improbidade administrativa? Toda administração direta e indireta de qualquer dos entes, de qualquer dos poderes, e mais, empresa incorporada ao patrimônio público, se eu praticar esse ato contra ela também vai ser ato de improbidade. E mais, entidade para a qual o erário concorra com mais de 50% do patrimônio, praticou ato contra qualquer uma dessas, vai responder pela nossa lei de improbidade administrativa. O que confunde a gente? Parágrafo único diz assim, ó: também estão sujeitas às penalidades dessa lei os atos de improbidade praticado contra o patrimônio de quem? De entidade que simplesmente recebe uma subvenção, um benefício, um incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Bem como aquelas entidades para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do seu patrimônio ou da receita anual. Ou seja, sabe aqueles onde tem pouquinho dinheiro público? Aqui tem bastante dinheiro público, né? Sabe aqui onde tem pouquinho? Eles só recebem um incentivo, tem pouquinho de dinheiro público ali. Ou a administração concorre aí com menos de 50% do seu patrimônio. É pouquinho. Também responde por ato de improbidade quem praticar contra esse aqui. Porém, limitando-se nesses casos aquelas sanções patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, se eu tenho uma entidade em que eu tenha só 40% de dinheiro público nela, o resto tudo privado, se eu tenho 40% de dinheiro público, menos que 50%, eu tenho 40% de dinheiro público. Se alguém praticar um ato de improbidade contra essa entidade, responde pela lei de improbidade, mas só em relação aos 40%, não é em relação a todo o ato em si. Aquela sanção patrimonial, ter que devolver, ter que pagar multa, que depois nós vamos ver, né? É só em relação àquela parte de dinheiro público que tem ali, e não em relação a todo o ato em si. Então, digamos que se fosse de uma... Isso de eu levar o notebook embora, tá? Se lá naquela empresa, fosse uma empresa onde tivesse apenas 40% de dinheiro público, digamos que eu ia ter que ressarcir, né, pela lei de improbidade, eu ia ter que ressarcir os 40% só e não o todo. Então é isso que quer dizer. Mas vocês notaram que onde há dinheiro público, há ato de improbidade, pode ser cometido ato de improbidade. É onde tem dinheiro público. Pode ser uma entidade da administração pública, pode, mas pode ser uma entidade que não seja da administração pública, mas que receba um incentivo, que tenha um pouco de dinheiro público ali, já pode ser sujeito passivo de um ato de improbidade. Tranquilo, gente? Eles denominam como parceria público-privada. As parcerias público-privadas, que também tem dinheiro público ali também. Praticou um ato desses lá, né? Praticou um ato como esse que eu dei o exemplo de levar lá um notebook e pegar para si, nós vamos ter improbidade administrativa. Porém, somente limitado àquela parcela de dinheiro público que eu tenho nessa entidade, porque ela é uma entidade, né? Privada, na verdade, tá? Lu tinha tu tinha uma dúvida. Isso? Tá. Aí, gente, vamos para onde? Para o artigo 2º, que ele diz o quê? Quem que pode praticar ato de improbidade administrativa? Vimos, então, quem pode sofrer o ato de improbidade, mas quem que pode praticar o ato de improbidade? Aí diz assim, ó, o agente público. Só que quem é agente público, gente? Ó, é a nossa lei de improbidade que define, ó. Agente público, para os efeitos dessa lei, é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
seja por eleição, lá o político, seja por nomeação, lá um servidor público, seja por designação, lá, sei lá, o mesário, seja por contratação, aquele servidor temporário, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo que exerce algum cargo, algum emprego, algum mandato, alguma função naquelas entidades ali mencionadas anteriormente. Quem é agente público, então? A gente lembra disso? Aquele que a gente viu na nossa primeira aulinha, nosso primeiro praticamente slide de aula. Agente público, então nós temos lá, ó, antigamente a gente chamava de funcionário público, né? Não, agora é agente público. Agente público pode ser quem? Aquele agente político, aqueles detentores de mandato eletivo, aqueles membros do poder, ou então os agentes militares, Forças Armadas, as polícias militares dos estados. Ou então, lembra do particular em colaboração? Qual era o maior exemplo que nós tínhamos? O mesário, né? O mesário, olha só, mesmo que transitoriamente, mesmo que sem remuneração, é agente público. Quem mais? Os agentes administrativos, que aí nós vamos ter vocês, servidor público estatutário, que vão ocupar um cargo público lá no MPU. Nós temos os empregados públicos, que é o pessoal lá da Caixa, Banco do Brasil. Nós temos os servidores temporários, que é aquele pessoal contratado por um período determinado ali para atender a uma necessidade de interesse público, como por exemplo o recenseador do IBGE. Todos esses aqui são agentes públicos. Qualquer um desses que praticar algum ato aí desses imorais aí contra qualquer uma daquelas entidades, nós vamos ter um ato de improbidade administrativa. Aí, isso aqui eu não vou pegar uma coisinha por coisinha, que isso aqui a gente já viu, você já sabe, né? Vamos voltar lá então para o nosso conceito. Então, ó, agente público, que é o que em regra vai praticar o ato de improbidade, é qualquer um daqueles ali, todo mundo ali que a gente viu, né? É considerado agente público e pode praticar ato de improbidade. Porém, olha que interessante o que diz o artigo 3º. As disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que mesmo não sendo agente público, mas ele induz, concorre para a prática do ato de improbidade, ou ele se beneficie sobre qualquer forma, direta ou indiretamente, do ato de improbidade. Como assim? Quem pratica ato de improbidade, em regra, é um agente público. Então, digamos que eu sou agente público, que eu sou responsável ali, né? Tenho poder ali sobre aquela licitação que nós vamos fazer para ver quem é que vai construir o viaduto, tá? Eu sou o agente público responsável ali para essa parte e tal. Aí, a Maria tem uma empreiteira que quer participar dessa licitação para ver se faz o viaduto. E a Maria chegou em mim e disse: Tati, tu queria, assim, uma Ferrarizinha, umas joias e uns milhões e uma lancha, um iate para fazer eu ganhar essa licitação? Daí eu, ai, Maria, difícil, né? Mas sim, vamos, tá, vamos. Aí eu e a Maria combinamos, tá? Eu sou agente público, sim? Sim. A Maria é agente público? Não, a Maria é milionária, ricaça, dona da empreiteira. A gente vai lá e frauda essa licitação e tal, Maria ganha, eu ganho minha Ferrari lá, ela ganha a licitação, vai fazer o viaduto e tudo mais. Ato de improbidade administrativa. Eu, agente público, vou responder por ato de improbidade administrativa, não é? E a Maria, que não é agente público, não responde? Responde. Responde por quê? Porque ela, mesmo não sendo agente público, mas ela induziu, ela concorreu, ela se beneficiou daquele ato de improbidade que eu cometi, na verdade, né? Eu, agente público, mas ela induziu, se beneficiou, então a Maria também responde por esse ato de improbidade. Aí, deixa eu trazer para vocês um entendimento do STF a respeito disso. Tati, não tem súmula no nosso edital, não tem, mas eles perguntam jurisprudência, súmula, eles podem perguntar sim, tá, gente? Então deixa eu trazer para vocês um entendimento do STF. Para que o particular, ele responda por ato de improbidade, para que ele cometa o ato de improbidade, tem que haver o conluio com o agente público, senão ele não vai responder por ato de improbidade. Como assim?
A Maria, que é particular, dona da empreiteira, para ela responder por improbidade administrativa, responder pela nossa lei aqui, tem que ter havido conluio comigo, que sou o agente público, ou com outro agente público. Por quê? Particular sozinho não pratica ato de improbidade. Então, digamos que a Maria, ela é que fraudou... Olha, Maria, hoje te tirei, né? Só ilícito hoje. A Maria que fraudou toda a documentação e tudo para ganhar aquela licitação. Eu, agente público, eu estava de boa fé, eu não sabia daquilo ali e acabou que ela ganhou a licitação, mas por que ela fez essa fraude? Eu não tinha nada a ver, eu não sabia, simplesmente peguei os documentos, pensei que estava tudo ok, que estava tudo certo e acabou que a Maria ganhou a licitação. Nesse caso, a Maria não responde por improbidade administrativa.